Bom dia, segundo médio técnico, sejam bem-vindos. Hoje, correção do módulo 9, mudança de estado 1, página 109. Primeiro exercício. O ar-condicionado automotivo funciona pela troca de temperatura do ambiente interno pelo externo ao fazer a passagem do ar pela serpentina do evaporador. A refrigeração do sistema é possível devido às mudanças de estado do fluido refrigerante que se encontra no estado líquido em alta pressão e no estado gasoso de baixa pressão. Ao mudar de estado líquido para o gasoso, que é o processo 1, o refrigerante absorve calor do ar dentro do habitáculo, superaquecendo o gás. Do modo inverso, ao passar do estado gasoso para o líquido, que é o processo 2, o refrigerante perde calor na parte externa do veículo. Os nomes das transformações dos processos 1 e 2 são, respectivamente... Bom, vamos pensar assim. Do processo 1, vamos chamar assim, processo 1, o que acontece? Ele muda do estado líquido para o gasoso. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Isso no processo 1. No processo 2, ele vai do estado gasoso para o líquido, que é o processo inverso. Então, é o processo chamado de condensação. Ok? Então, nesse caso, a alternativa é a letra C. Correto? Na página seguinte, o número 2, 3 e 4. Uma atração turística da Áustria, em Salzburg, cidade natal de Mozart, construída na antiguidade graças às suas minas de sal. Salzburg significa castelo de sal, pois nessa cidade está localizado a mina de sal mais antiga do mundo, em atividade desde a Idade do Ferro, 1000 anos antes de Cristo. No passado, o sal era importante e quase insubstituível conservante alimentar e, além de cair bem ao nosso paladar, é a necessidade vital, pois sem o sódio presente no sal, o organismo seria incapaz de transmitir impulsos nervosos ou mover músculos entre eles o coração. O sal também pode ser obtido da água do mar, que é o processo que ocorre em salinas. Durante a obtenção do sal, em uma salina, o que ocorre? Vamos lembrar, gente, que a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Do líquido para o gasoso, vaporização. Um dos processos de vaporização, nesse caso, pode ocorrer em qualquer temperatura, é a evaporação. Então, isso é a letra A. Letra A. Terceiro exercício. Esse é bem simples, gente. Analise a tabela a seguir considerando os pontos de fusão. PF fusão e PE ebulição a uma atmosfera ou condições normais de temperatura e tensão. Substâncias, ponto de fusão, ponto de ebulição. O cloro quer dizer que ele se funde a menos 101 graus, tá? E evapora a menos 34 graus Celsius. O flúor se funde a menos 220 aproximadamente e evapora a menos 190 aproximadamente. Assim por diante. Ok? Bom, sendo assim, é correto afirmar que a 50 graus Celsius, tudo que nós vamos fazer nessa tabelinha aqui, está ligado a 50 graus Celsius. Essa tabela. Sendo assim, é correto afirmar que a 50 graus Celsius encontra-se no estado líquido. Quem está no estado líquido a 50 graus Celsius? Vou analisar primeiro. O cloro a 50 graus Celsius, tá? Ele vai estar no estado de gasoso. Vou colocar G para gasoso. O flúor a 50 graus Celsius também vai estar no estado de gasoso. Tá? Deixa eu mudar aqui.
ajudar um pouquinho, fora de foco. O bromo a 50 graus Celsius estará no estado líquido, comparando os pontos de fusão e pontos de evaporação. O mercúrio a 50 graus Celsius também estará no estado líquido, entre o ponto de fusão e ponto de evaporação. O iodo a 50 graus Celsius estará no estado sólido. Então, a 50 graus Celsius, a pergunta é quem está no estado líquido? Tá? A 50 graus Celsius, mais próximo é o bromo e o mercúrio. Então, a letra D. Bromo e mercúrio. Quarto exercício. Após alguns anos de instabilidades climáticas, o inverno de 2013 no Rio Grande do Sul caracterizou-se por um comportamento climático condizente com a estação do ano. Nesse período, houve chuvas, temperaturas baixas, geadas e, em algumas regiões, até neve, fenômeno que embeleza a natureza e atrai muitos turistas para o estado, proporcionando um grande desenvolvimento da economia. Sobre esses fenômenos climáticos, podemos afirmar que, na formação de geadas, há pontinhos da água, enquanto no derretimento da neve, há pontinhos de água. O que ocorre, gente? Lembrando, muito simples, né? Na formação da geada, a água líquida se transforma em água sólida. Então, na primeira parte aqui é o processo da solidificação. Quando a neve derrete, a água sólida se transforma em água líquida, ocorrendo o processo de fusão. Então, a alternativa é a letra D, solidificação e fusão. Na página 111, números 5 e 6. Diálogo entre o aluno Bisnaga e seu professor de física. Bisnaga foi correndo para a cantina matar sua sede. No colégio de Bisnaga não há bebedouros. A água para os alunos fica em moringas, que deixam mais fria em uma jarra de plástico ou de vidro. Quando estava bebendo a água, o espírito questionador de Bisnaga ficou intrigado. Professor, você sabe que a moringa deixa a água mais fresca que as outras garrafas? Bisnaga, é porque a moringa é feita de barro. E como você sabe, o barro, pontinhos. Assinale a alternativa completa corretamente ao texto anterior. Ou seja, vamos completar a resposta do professor. O que ocorre aqui, gente? Quem tem filtro de barro em casa sabe que a água, gente, atravessa os poros da moringa de barro e vai evaporando-se, retirando o calor da água remanescente, que vai sofrer redução em sua temperatura. Isso corresponde à alternativa C. Número 6. Um aluno pergunta ao professor Arquimedes: para onde vai o suor quando eu jogo futebol? Ele vira vapor. Você sabia que esse é um dos mecanismos que o corpo usa para não alterar muito a sua temperatura, mesmo quando está gerando mais calor do que o normal, no caso de um grande esforço físico? Não sabia, professor. Então a temperatura do corpo aumenta muito quando estamos jogando futebol? Não, isso não acontece porque o suor molha a superfície da pele, absorve o calor do corpo e vira vapor. Na realidade, a vaporização de 1 grama de suor faz perder 540 calorias. Entretanto, o calor também é perdido por condução do ar, que está sempre se renovando devido ao vento ou à convecção dele do próprio ar. Por exemplo, digamos que em uma partida de futebol, seu corpo libera 864 quilojoules ou 864 mil joules de calor. Sabendo-se que, durante essa partida de futebol, 50% desse valor foi liberado pelo suor, usando cada 1 caloria 4 joules.
Quantos gramas de massa de suor foram vaporizados nessa partida? Bem interessante esse problema, né? Bem intuitivo. Então vamos lembrar que a quantidade de calorias que você gasta jogando futebol são 864 quilojoules, ou ainda 864 mil joules. E você vai fazer essa partida, 50% de calor foi liberado. Então, 50%, vamos multiplicar isso por 50%, é o mesmo que dividir por 2. Então, isso vai dar 432 quilojoules ou 432 mil joules. Lembrando que 1 grama corresponde a 540 calorias. Tá? Se cada 1 caloria vale 4 joules, ao multiplicar por 4, nós vamos integrar aqui 2.160 joules. A massa corresponde a 432 quilojoules ou 432 mil joules. Aplicando a regrinha de 3, a massa vai ser igual aos 432 mil, que divide os 2.160. Essa matemática simples vai dar 200 gramas de água que você vai perder nessa partida. A alternativa é a letra B. Na página 112, os exercícios 7 e 8 que finaliza esse módulo. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida do planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto corresponde a... Lembrando, gente, que a mudança de estado em questão é a transformação da água líquida em água gasosa. Retomando, a mudança de estado em questão é a transformação da água líquida em água gasosa, sem que a temperatura seja de ebulição da água. Esse processo descrito chamado de evaporação. Evaporação na letra C. Oitavo, as grandes metrópoles, devido às mudanças na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é precipitação convectiva e significa a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus centígrados, né? Desculpa pela expressão centígrados. É a diferença em relação ao seu entorno. Tá? As características físicas, tanto material como da estrutura projetada de uma edificação, sob a base da compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão, uma quadra terá conforto térmico C. Tá? Você deve ter feito a leitura, tá, de cada uma das alternativas e encontrou como resposta a alternativa a letra C. Tá? A letra C. Da relação, gente, quantidade de calorias que nós conhecemos, que é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, nós verificamos que quanto maior for a capacidade térmica, menor será a variação de temperatura ao seu redor, tá? Dada a quantidade de calorias. Então é a letra C. Aptos para fazer o TC, lembre-se dele. Obrigado pela atenção, forte abraço.